Essa questão do terroir, porque você tem um rótulo, você costuma vender para o parceiro, para o cliente, para o teu cliente. Quando chega 2 anos depois, você acabou essa safra, você vai ter outra safra. Todo ano, né? Todo ano. Aí o cliente sente essa diferença, você tem que dar mais, enfatizar, porque cada safra é um vinho novo, não é? Toda safra é um vinho novo. Isso. O que acontece hoje? Hoje tem muita modernidade, né? Então você tem... na época você não tinha uma consistência nem sequer das barricas. Porque vinha um carvalho de uma região, outro carvalho de outra região e tal. Hoje você já tem essa consistência de plantações, das barricas. Você tem uma consistência geral do modo de preparo do vinho, aonde a tecnologia ajudou bastante, apesar de ainda o vinho ser feito como era feito há 1.000, 2.000 anos atrás, a tecnologia vem ajudando a cada dia. Então você consegue manter um vinho mais ou menos naquela mesma qualidade naquele padrão, né? Naquele mesmo padrão do vinho. Lógico que os grandes vinhos vão ter sempre as safras melhores, tá? No vinho mais simples você consegue manter esse padrão, às vezes fazendo um blend diferente. Se a Cabernet está muito potente, com um pouquinho mais de Merlot, se está menos fruta, com um pouquinho mais de Syrah. Mas nos grandes vinhos essa diferença ainda manda. Quando você faz nos grandes vinhos de Bordeaux, nos grandes vinhos da Borgonha, a diferença da safra ainda manda muito. Por isso você tem safras muito mais caras do que outras safras. Não é o normal para o vinho comercial. O vinho comercial, a vinícola tenta normalmente manter aquele padrão para que no outro ano seja mais ou menos igual. Igual não vai ser nunca, cara. Igual não vai ser nunca, porque cada safra é cada safra, cada uva tem um brix diferente, um percentual alcoólico diferente da outra, então vai ser sempre um açúcar residual diferente. Então cada safra vai ser diferente da outra, isso é fato. Sem falar em questões de mudanças climáticas, mas isso altera também, né? Também, claro. Você falou agora Já acabei de citar a geada na Borgonha, então, como pode ter a seca em Bordeaux, a seca na Espanha. E nesses 35 anos que você mexe com isso, você acha que está havendo alguma mudança em termos de mudança climática, os produtores estão sofrendo ou coisa do tipo? Tem ano que sim, Rodrigo, tem ano que não, tem ano que a produção é maravilhosa. Tem ano que, inclusive, tem menos produção, mas a qualidade da uva é fantástica. Isso depende muito de país para país. Eu tive na Itália agora, em setembro, outubro, e a uva estava não com muita produção, mas a uva estava num brix, num açúcar residual fantástico. Pelo menos na região da Toscana, onde eu fui. Então, é de região para região. Tem região, tem ano que tem muito mais produção, tem ano que tem muito menos. O problema não é só a geada, pode ser a seca, pode ser o sol demais, tudo atrapalha. Mas o que eu tô falando, na média, as coisas continuam andando. Continuam andando. Normalmente. Continuam melhorando. Olha aí. Porque hoje você tem um pouco mais de tecnologia, claro. Tudo atrapalha e tudo colabora ao mesmo tempo, né? Lembrei minhas 2 perguntas, eu até escrevi aqui, viu? Quando foi que você tomou o seu primeiro vinho? E quais as uvas que você mais gosta? Pô, tem que saber do cara que entende, né? Eu não posso te contar quando eu tomei o primeiro vinho. Não, pode. Você já tá macaco velho. Tem hoje. Muitos anos atrás e não era bem vinho, vai. Não, eu quero saber, pô. Eu tomou comigo sangue de boi lá no Maranhão. Eu quero saber. Tinha coisas piores, viu, Arthur? O Arthur tomou sangue de boi, eu quero saber o seu. Cara, é muito engraçado porque meu pai ganhava um vinho de presente, não tinha importação, era um menino. E eu jurava, não vou te contar que foi o primeiro que eu tomei, mas nosso amigão, né? Saudade do seu pai. Não vou te dizer o primeiro que eu tomei, mas vou te contar uma história que era muito legal quando eu era pequeno, por exemplo. O que eu acabei de fazer aí? Embinamos la copa. La copa. Eu que morei na Espanha, não sei nem mais falar. Pois é, tá, tem que voltar um pouquinho lá. Viajar mais para conhecer vinho lá. Então meu pai ganhava vários presentes, né? No fim de ano. E aí ganhava um vinho que até eu começar a trabalhar com vinho, até ficar na fase adulta, eu jurava que aquele vinho era francês. Aí eu fui descobrir que era um vinho nacional que chamava Chateau de Valier.
Famoso! Famoso Chateau. Eu não sou dessa época, não, mas eu lembro desse nome. Mas eu cheguei a tomar esse. Olha aí. Tá vendo? É uma ocasião bem Esse podcast aí resgata umas coisas dessas. E hoje, suas uvas preferidas aí? O que a gente tá falando? Depende muito da região. Gosto muito da Nebbiolo no Piemont. Sou apaixonado pelo Pinot Noir e o Chardonnay da Borgonha. Gosto muito do corte bordalês na região de Bordeaux. Vinhos mais tranquilos. Pinot Noir. Pinot Noir, eu costumo dizer que a Borgonha é evolução. Quando você já passou por tudo, você vai para a Borgonha, vai te faltar potência, mas vai ter muita elegância, vai descobrir muitos aromas, vai descobrir muitas nuances. Só que a Borgonha tem um grande problema. Não existe custo-benefício. É custo ou é benefício. Borgonha não tem muito para onde correr, não. Então, você tomar um Pinot Noir bom, vai ter que gastar um pouquinho mais. E um Chardonnay bom vai ter que gastar um pouquinho mais. Mas se produz vinho bom em todo o mundo, Rodrigo. Se produz vinho bom na França, na Borgonha. Se produz vinho bom no Languedoc. Se produz um bom Malbec em Cahors. Como também se produz na Argentina, no Vale do Uco, em Mendonça, em La Rioja. A Carmener foi redescoberta no Chile há pouco tempo, também está uma uva maravilhosa. Bom Syrah da Austrália. Bom Pinotage, que todo mundo acha que a Pinotage é a uva da África do Sul. Né? O Cabernet Sauvignon da África do Sul é melhor do que a Pinotage. Então, eu sempre lembro da África do Sul, Syrah. Não sei porquê, eu tomei um maravilhoso... Às vezes você toma um vinho que você gostou, mas o Syrah, todo mundo lembra muito da Austrália, né? Austrália. Que também não é. A Syrah normalmente é do Vale do Rhône. Da onde? Vale do Rhône? Da França. Então, as uvas são normalmente o pessoal, como francesas. fala Malbec, fala na Argentina, né? Fala na Argentina e vem da região de Cahors, também na França. Então, falando e também fazia parte do corte bordalês em Bordeaux. Então, isso vai um pouquinho de cada coisa, mas Portugal tem muitas uvas autóctones que são de Portugal, que são fantásticas. Então, as uvas autóctones também da Espanha. Eu acredito que, com relação ao Júnior, da Del Maipo, ou o Ciro Júnior, a gente vai ter que fazer uma série Netflix, viu? Uma série Netflix. Que o homem conhece muito. Agora, fala... Você tá vendo que eu servi pouco pra ele, né? Um pouquinho a mais não faz mal, né? Não precisa botar um... bastidores. Até o começo do bojo, Rodrigo. Chegou no bojo. O começo do bojo. Você aí que não sabe o que é um bojo, é quando faz a curvinha. Fez a curvinha, coloca ali que tá bem servido. Falando um pouco aqui de países, né? Para aquela pessoa que tá começando agora a tomar um vinho. A gente começou aqui a conversar. A gente tem alguns países que algumas uvas são referência, né? Normalmente aqui em Brasil, como você mesmo falou, os vinhos aqui da América do Sul são os mais vendidos. Estou falando de Chile, Argentina, Uruguai. O cara não erra quando ele compra que uva em qual país? É muito difícil de citar isso, Rodrigo. O cara não é só questão da uva, né? Não é só questão da uva. Primeiro que é a questão do gosto dele. Se ele está começando no mundo do vinho e quer tomar um vinho mais leve, melhor é começar com Pinot Noir, com Merlot, até se acostumar com a potência dos outros vinhos. Carmener. Carmener também, que é uma derivação do Merlot, né? Então, começar com os vinhos mais leves. Um Gamay, que são os Beaujolais. Gamay é quem que fez isso aí? Foi o Mussum? Gamay? Gamay Beaujolais não, eles é outro estágio. Então, eu não conheço isso. Gamay pra mim é um Mussum. Você nunca ouviu falar no Beaujolais Nouveau? Não. Que é um vinho que só vem de dezembro a março. Não, nunca ouvi. Eu tô aprendendo. Aqui no Brasil aconteceu vários, eu dava muita risada, porque às vezes você chegava num supermercado qualquer, numa loja qualquer no Brasil, e tinha um Beaujolais Nouveau, nós estamos em 2023, tinha um Beaujolais Nouveau 2019, né? Eu falei, você quer Beaujolais Veillot, né? Porque o Beaujolais Nouveau só pode ser bebido em 3, 4 meses. Então você chegava na prateleira e tinha um Beaujolais Nouveau. Mas bom, é coisa de país que não tinha tanta cultura. Hoje mudou muito, as lojas estão fantásticas, supermercados. Cada supermercado hoje cuida da sua adega, tem adegas perfeitas. O serviço de restaurante no Brasil, Rodrigo, não tenho medo de te dizer que é um dos melhores serviços do mundo. Você chega no restaurante hoje, tem adega climatizada, tem taças de cristal. Não é o normal de você encontrar nos países do velho mundo, não, tá? A não ser que você vá num restaurante a nível Michelin ou classe A, você vai beber numa tacinha de vidro, num copinho de vidro normal.
Aqui no Brasil... E sem temperatura, o vinho vai estar exposto numa prateleira. Tem muito mais requinte com o vinho do que lá no Velho Mundo? Normalmente os países, volto a dizer, aqueles países que a gente chama de não produtores, que hoje já produzem, tem muito mais cuidado com o vinho, né? do que os países produtores. Os países produtores, como... Estamos pensando no alimento, né? O sommelier, o avô dele produz, ele tem uma adega em casa, tem uma produção em casa, o dono do restaurante, o tataravô produz. E eles começaram a tomar num copo desse aqui então a vida eles toda. têm pouco cuidado com o vinho. Mas, Júlio, você não acha que tem a ver, quando eu falo até de... Você falou da questão de cuidado, eu falei de requinte, isso não tem a ver com a questão de... O custo, o preço, ele é mais alto nesses países que não são produtores do que nos países que são produtores. Além de ser mais alto, porque não digo nem mais alto, Arthur, porque nos Estados Unidos não é. O imposto dos Estados Unidos é muito barato. Eu tenho empresa lá hoje e nos Estados Unidos o imposto de importação é $2,95 a caixa de 9 litros. Então nós estamos falando, se você importar uma caixa de um vinho que custe $100 a garrafa, ele vai ter o mesmo imposto que o vinho que custa $1 a garrafa. No vinho de $1 a garrafa, de $1 não existe mais, mas de $2 a garrafa, você vai ter um imposto de importação que vai te justificar alguma coisa aí ao redor de 10%, 15%. Mas no vinho de 100 não vai valer nada, é 0,00 alguma coisa. Então, e mesmo assim ele tem esses cuidados. Então acho que o cuidado é muito de quem não teve essa cultura de viver o mundo do vinho, acabou tendo mais cuidado com o produto, o que faz muito bem, o que ajuda muito. Quando eu comecei a trabalhar um pouco com vinho, óbvio que não nessa dimensão que você trabalha hoje, mas uma coisa que uma pessoa me falou foi o seguinte: Arthur, você quer trabalhar com vinho no Brasil, você tem que conhecer muito de legislação tributária. Não é só com vinho, não, né? Mas vinho não é só com né? vinho, não, né? Eu costumo dizer que se a gente consegue fazer alguma coisa aqui no Brasil, é mais fácil fazer em qualquer lugar, né? Mas aqui... a legislação tributária do vinho é complexa, não é, Júlio? Não é só do vinho, Arthur. E o problema do Brasil é justamente essa confusão tributária. Porque cada estado tem uma legislação, cada estado tem uma regra. Tributação. Né? Cada pessoa que você vai perguntar é uma resposta diferente. Então é um pouquinho mais eu tô falando isso, eu tô comprando equipamento para gráfica lá. O cara já perguntou, é 18% ou é 4%? Isso, 18% incide no preço ou 4%. E às vezes você acha que está trabalhando todo certinho e no final das contas e aí, tem alguma coisa errada. Você é surpreendido com uma multa. Tanto para mais quanto para menos, tá? Nossa empresa já aconteceu dos dois, então tanto para mais quanto para menos. É uma coisa que você não sabe realmente o que você tenta fazer tudo no caminho certinho. No ramo da importação, um pouco mais fácil, porque normalmente todas as taxas já vêm impressas para a gente, tanto a fiscalização aduaneira quanto a fiscalização estadual. Já vem o ICMS pronto, tudo feito por eles. Eles são mais rígidos, né? Mais fácil. São mais rígidos. Um pouquinho mais fácil, porque já vem, né? pelo menos você sabe que está tudo fazendo exatamente tudo certinho, né? Eu acho que no caso do varejo é um pouco mais complicado, porque é você que declara, então às vezes você não sabe se está declarando certo ou errado. No caso da importação é um pouco mais simples, porque... João, nesses 20 anos... Fique à vontade, meu amigo. Nesses 20 anos... Você é um poço de perguntas, você fique à vontade. Eu acho que você bebeu um pouco, viu? Na verdade... acho que é por isso, viu? Nesses 20 anos... Eu já tô solto aqui. Já, né? Nesses 20 anos de Del Maipo, o que você não faria? Uma ação que você disse, eu me arrependo de ter feito isso. Eu digo nem que se arrepende, mas que você talvez não faria. Eu ia falar que não tinha, mas lembrei. Eu trouxe uns 3 contêineres de sangria uma vez. Sangria? Em Tetra Pak. Espanha? Que eu não traí, da Espanha que eu não traria novamente. Porque não tem... Porque a sangria se faz, né? A cultura... Porque eu saí daquela direção que eu te falei, Rodrigo, de só trazer o que eu consigo beber. Entendi. Eu fui para um mercado que eu achei que poderia funcionar e não funcionou, mas também acabamos com tudo e... Conseguiu vender o estoque. Perdemos um pouquinho com isso, mas... Sangrou um pouco, mas resolveu. Das 200 mil garrafas que você vendeu ano passado? Não, 200 mil foi de
Ao redor de 200 mil foi entre degustação. Oh, mentira. 2 milhões, gente. 2 milhões de garrafas. Suspende a taça Não, dele. não. É porque eu fiquei. É que os 200 mil me impactou, mas ele vendeu 2 milhões de garrafas ano passado. Ao redor de 2 milhões, não sei se hoje de 2,100 ou se de Não, 1,950. perfeito. Mas... A gente tem um número. Hoje nós aí- mantemos em estoque aqui dentro do armazém. São 1.200 posições de pallet. Então nós temos aí hoje ao redor de 800 a 900 mil garrafas. Tá. Consegue falar o mais vendido? Não posso te dizer números, mas posso citar Não, sem números. 2 ou 3. Beleza, perfeito. Não consigo E aí- te dizer aí eu qual queria- que é o mais, mas consigo dizer Eu queria, 2 ou 3. eu queria que você falasse Brasil e depois só Brasília, porque a gente tá aqui. Difícil, hein? Eu peguei aí um. Difícil. Mas vou te falar que o 1903 espumante vem vendendo muito bem. Vendeu esse último ano ao redor de 200 mil garrafas. Pega ele ali pra mim. Aquele esse- verde lá. É o verde, Júnior? Esse ano que passou, né, Júnior? Aquela outra lá que é a... Na primeira lá. Ah, a Não, mais escura aí. Isso. Por favor. O Obrigado. ano que passou, né, Júnior? No ano que Essa passou, aí, ó. verdade, desculpa. No ano que passou. Esse carinha aqui. Esse, lógico, com o Brut, o Rosé, o Demisec e o Moscatel. Vendemos ao redor de 200 mil garrafas. 200 mil garrafas ano passado. Depois tem a linha do Chile, da linha Casa Del Mar, que também é um produto que está vendendo bem. Uma coisa legal, Rodrigo e Arthur, é que o 1913 foi criado depois que nós criamos a empresa nos Estados Unidos. Porque a gente ia para as feiras e começava a expor a Del Wine nos Estados Unidos. E todo mundo perguntava, mas vocês são brasileiros, vocês não têm alguma coisa do Brasil? Pensamos em importar cachaça, isso não tem muito a ver com o nosso negócio aqui, né? E por que não fazer um espumante brasileiro para trazer para cá? Então, 1913 foi criado para exportação, para mandar para nossa empresa dos Estados Unidos. E no final ele bombou aqui, vendeu Olha muito aqui. mais, vende muito bem lá, mas aqui foi um salto incrível. Brasília vende muito bem esse espumante? Vende muito bem, Vende. Acho que por causa do clima também, né? muito bem. O clima tem a ver? Tem, O né? clima ajuda, né? Ajuda, Mas né? poderíamos vender muito mais espumante do que se vende hoje no Brasil. Espumante e vinho branco. A Delmaipo sempre se preocupou muito com isso, de mostrar muito vinho branco e espumante. Hoje deve estar ao redor de 13%, 14% os brancos no Brasil de venda. E a gente sempre está em 17%, 18%, 19%. A gente sempre se preocupa muito em vender muito branco, vender muito espumante. Principalmente para aquele negócio que a gente falou de fazer harmonização. De você estar comendo um peixe ou... Trocar ou o tá numa chopinho ali praia, no final de semana Trocar pra- por um branco, por um espumante. Tá calor, Brasília é É. seco, não sei o que, você troca por um Não só o Brasil, o Brasil inteiro. Só para o Nordeste. Bom, há pouco tempo atrás você ia para o Nordeste e a pessoa estava na praia comendo um peixe e tomando um destilado, né? Acho que isso está acabando, Tá acabando, rapidamente. Brasília de consumo, vocês têm algum dado, algum número, alguma coisa aí na... Brasília, se não é a maior consumo per capita do Brasil, está entre os 3 de quê? vinhos É no mesmo. Brasil. São Consumo Paulo per deve ser capita. um... Não, per capita. Per capita. Per capita. Então Por não quer habitante. dizer... Sim, então... São Nós Paulo temos tem aí o muita... Espírito Santo, mas o Espírito Santo vale lembrar que tem muita importação pelo Espírito Santo, então às vezes confunde muito. Pô, mas Então, esse negócio de... mas Esses dados também a gente Então, não pode per confiar, capita, né? você fala Brasil o terceiro. Primeiro e segundo seria... Não, eu acho que Brasília Tá tá, entre os 3, né? se não é o maior, tá entre os 3 de vinhos de qualidade no Brasil. Brasília é um número muito caro, somos só 2,5 milhões, 3 milhões de Agora, habitantes. vamos usar a lógica. Se Brasília está nesse ranking que ele está falando, a Delmaipo domina Brasília, logo Temos que falar... Esperamos Logo. chegar lá. a Delmaipo deita e rola. Mas Brasília é um xodó, né? Eu sempre falei muito que se você não consegue cuidar do seu quintal, como é que você vai cuidar da vizinhança, né? Perfeito. Fala um pouquinho aí dessa filial lá nos Estados Unidos. É uma filial ou é uma empresa? Claro, não, uma empresa nova, diferente, né? Óbvio, tá? né? Estão no mesmo nome dos sócios aqui do Brasil, por mais uma sociedade. E a ideia é o quê? Esse intercâmbio aí, levar coisa daqui para lá, ser um mecanismo também de Acaba levando, né? importação. Como levamos o 1913 para os Estados Unidos. Mas a ideia era montar uma empresa nos Estados Unidos
para trabalhar da mesma forma que a gente trabalha no Brasil, com importação e distribuição. Então é o que a gente faz lá, nós não temos venda varejo também, como aqui não. E Modelo de atendemos negócio bem parecido. mesmo modelo de negócio, galpão, armazém, entrega própria. E questões tributárias? Lá é mais vantajoso? O que você está sentindo aí? Tem quanto O tempo lá? mercado lá já tem 4 anos. Então você já está Mercado tá é bem mercado, entendido, né, né? Rodrigo? Tem coisa mais difícil, tem coisa mais fácil. O tributário é muito mais fácil, muito mais simples. Você já pensou hoje o teu modelo de negócio é venda de restaurante para restaurantes, que é o mercado que você... Restaurantes, supermercados, Supermercados, lojas, distribuidores. Isso. Vou comer uma Mas você já cenoura pensou aqui. em mudar um pouco o modelo de mercado? Ou já teve essa necessidade? Óbvio que se você fizer isso, você também vai... Já me pediram muito, eu não quero. Acho Não que quer. você resolve o que você quer da vida. Talvez eu esteja errado, a gente nunca dá certo em tudo. Foco. Mas o foco nosso hoje é se preocupar com a qualidade do vinho, se preocupar com a qualidade do treinamento dos nossos clientes e trabalhar buscando clientes para que esses clientes vendam varejo. E é um mercado hoje que você domina, né? E que, na verdade, hoje os próprios restaurantes falam muito bem da Del Maipo, né? Acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque você tem que tomar cuidado com a modernidade. De repente, se a coisa mudar, a gente mude daqui a um ano, daqui a dois, daqui a Então, três, não sei. aí você vê, né? Você estava falando comigo da pandemia, você vende muito para restaurante, óbvio que teve a queda, né? Muitos restaurantes fecharam, houve, consequentemente, uma queda na tua venda no restaurante. Em compensação, com a nossa venda para supermercado e para lojista aumentou. Tá, entendi. E Mas compensou? Não. Mas porque o foco é muito grande no restaurante, né? E o que aconteceu? Teve empresas no Brasil que estavam por acabar, que explodiam, e teve empresa que estava muito bem, que foi pro buraco. Então aconteceu de tudo aqui na época da pandemia, como aconteceu, acho que em todo tipo de negócio. Né? E vocês conseguiram segurar, né? Seguramos bem, continuamos com o crescimento que vem tendo na empresa. Claro, no primeiro ano de pandemia não tanto. Crescemos ao redor de 1,9, 1,8%. Mas o primeiro ano de pandemia foi para assimilar também, né? Foi, dá para assusta, né? É. Não, Então, eu te pergunto isso porque... Já no segundo ano crescemos 69%, que deu para pagar 2022, o né? do ano anterior. 2021. Aí você faz... Não, você falou 60% foi 2022? 2021. Na pandemia o povo bebeu mais. 2020 bebeu mais, mas bebeu mais em casa. não quer dizer que comprou da nossa empresa. Então, como eu te falei, teve empresa que estourou, cresceu muito, teve empresa que... Né, você tem um volume muito grande em restaurantes, né? Os restaurantes fechados, então, obviamente... mas compensou com o supermercado que ele está falando, entendeu? Compensou um pouco, tanto que em 2020, que foi a pandemia quando começou, nós crescemos 1,9% só no ano. Isso é fantástico, porque assim, só tem relatos de perda. 2020. Então tem muito, no mundo do vinho teve muita gente que se deu muito bem com isso também. Olha aí. Quem estava preparado para venda à internet, quem atendia via internet e que estava preparado para a logística, que é uma coisa muito complicada no Brasil, cresceu bastante. Tem empresas aí, sem citar nomes de quem foi mal, de quem foi bem, mas tem empresas que cresceram monstruosamente. Isso é interessante porque o povo começou a não vou no restaurante, o restaurante está fechado, mas vou consumir em casa. Aumentou o consumo de bebida alcoólica residencial. Então, mas não só isso, tá? Não estou falando pelo lado... O cara começou a cozinhar mais. O pessoal... Houve um movimento de olhar mais para dentro da casa, construção civil, aí empresas que vendem Bom, gente morava móveis. num apartamento de 1 quarto, passou para um de 2. Isso. Quem morava de 2, passou para uma casinha e por aí foi. O cara começou a olhar, o banheiro dele estava com infiltração, ele começou a reformar, começa a pintar, Então, houve um movimento diferente na pandemia, né? Alguns negócios foram muito maus. O meu caso, mexendo com eventos, gráfica para eventos, caiu demais. E outros. Isso atrapalhou a gente também num ponto, porque nós mexemos muito com eventos, vendemos muito para eventos. Aí eu vou puxar um gancho, se me permite, doutor Arthur, claro, antes da sua pergunta. Isso é uma coisa legal. Quando eu vi a estrutura que vocês montaram aqui na FAM, lá no Parque da Cidade, da Del Maipo, né? Um abraço pro Lino aí, encontrei ele lá, tomei uma com ele.
ali no Frutuoso. Um abraço, meu amigo. Parceiro nosso aí. E quando eu vi aquela estrutura, eu falei, caramba, olha que legal. Porque ali é um público jovem, tem uma galera ali, a FAN é um festival, né? Então tem de dia ali uma galera, de noite Tem uma muita galera. família, tem família de dia, tem à noite o pessoal que vai solteiro e que vai, o jovem, quem vai aproveitar. O jovem. E de dia tem muita família. E o jovem é esse público que eu tô falando. Vocês mostrarem a marca para o público jovem, né? Para estar colocando o vinho como uma opção de bebida para o público jovem à noite num show, onde ele só tem ou cerveja ou vodka, e aí vocês estão com a marca de vocês. Então, achei uma ideia fantástica a Del Maipo estar presente nesse tipo de festival. Né? Essa é a ideia, tem que estar evoluindo, né? Você tem que estar enxergando na frente e tentando evoluir a cada dia. Cara, fantástico. Na verdade, a Del Maipo é um centro de treinamento de sommeliers, acaba, na verdade, formando muitas pessoas. Acho que desperta muito, viu? Porque eu vou num restaurante em Brasília, pego a carta de vinhos e tem lá os teus vinhos da Del Maipo. E óbvio que eu não conheço todos os teus vinhos. Vamos dizer que eu sou um leigo completamente. Não que eu não seja, né? Eu sou mais um curioso do que... Aliás, depois que eu conheci o Júnior, não conheço nada. Não, mas não fala assim. Basta, como disse um amigo meu, basta você estar um passo na frente de pessoas que estão ali embaixo, que você também tem um conhecimento a se passar, não é isso? Eu pego uma carta de vinhos, aí eu vejo os vinhos pra lá. E aí eu não sou um conhecedor de vinhos, estou dando um exemplo aqui, eu sei que eu não mexo com vinho. Aí eu vejo os vinhos e aí eu pergunto pro garçom, o que você me sugere? É sempre assim. Uhum. O que você tem aqui? Aí ele vai sugerir dentro do que o teu sommelier sugeriu para ele, né? E ele vai fazer algumas perguntas. Ou às vezes dentro do que ele veio aqui, ou teve o treinamento no restaurante dele, dentro do que ele provou, que isso é o mais importante. Ah, exato. Dentro do que ele provou, dentro do que ele viu do vinho, pelo que ele aceitou do vinho, não é só o que o sommelier indicou. É o que ele provou aprendeu mesmo. E o que ele provou. Isso é muito importante. Mas o que ele provou e o que está em sintonia com o cliente, porque senão não adianta nada. Porque aí o cliente ele faz uma pergunta, você gosta mais de um vinho mais tranquilo? O que adianta eu te mostrar um vinho, Arthur, maravilhoso, R$600, se você só tem 100 ou 70, 80 na carteira? Exatamente. Então, eu acho que tudo tem que ser indicado à medida do que você ou tem ou quer gastar. Porque às vezes você até tem, mas não quer. Né? Então... Uma vez, eu vou contar essa história aqui, Rodrigo, que eu achei interessante. Que uma vez um amigo meu me ligou, cliente, né? Ele ligou e falando assim, Arthur, quero dar de presente 2 vinhos para os amigos. Eu falei, você quer pagar quanto? Essa pergunta eu costumo fazer, viu, Júnior? Não sei se... Você quer investir? Você quer investir. Aí ele falou assim para mim, não, eu tô pensando em pagar R$70 em cada garrafa. Eu falei assim para ele, o quanto essa pessoa é importante para você? Olha só. Aí ele falou pergunta assim, de chave. Aí ele falou assim, é muito importante. Eu falei, se é importante para você, dê aquilo que te custa. Entregue aquilo que te custa. Você deu um... Porque o que não é importante para você, não é importante para outra pessoa, você concorda? Aí eu cheguei assim para ele e falei assim, ele falou, você tem razão, Arthur. Qual vinho que você tem aí bom? Eu tenho um vinho bom aqui que custa R$150. Excelente vinho. Então, você vai dar esse vinho e a pessoa vai ficar constrangida em receber esse vinho. E ele falou assim, olha, fala o seguinte, você me convenceu. Me dê 2 garrafas desse vinho. Óbvio que eu não estou falando de preço apenas, mas assim, eu falo de qualidade. Eu acho que tem vinho... Não é preço, é o que cabe no bolso de o valor. E o que aquilo vale para aquela pessoa. Exato. Naquele momento. Não é só... Cada pessoa tem o seu patamar e sabe o que é mais pesado para um ou para outro. Mas eu sei que esse rapaz, ele tem um patamar de gastar mais. Ele estava não querendo gastar aquele dia. Mas voltando lá no garçom, eu tive uma experiência fantástica aí com a Andrea. A gente saiu para jantar, a gente foi num restaurante e o garçom veio conversando, né? Olha, aqui a carta de vinhos, deixa eu dar uma olhada e tal. E eu fiz a mesma pergunta. O que você me sugere? Ele falou, olha, dos que estão aqui, eu experimentei esses aqui e eu posso falar por um gosto. Primeiro ele me perguntou, você gosta mais suave, você gosta mais encorpado e tal. Eu falei, não, vamos começar com mais suave aqui, vamos jantar tal, a gente quer pedir alguma coisa. E aí ele foi me orientando
de uma experiência que ele teve. Não, eu já tomei esse aqui é um... Não só porque eu tomei, mas tem uma grande aceitação do público que vem aqui. Que é importante Pô, também. depois que o cara falou que tem uma grande aceitação e um custo-benefício bom, eu não tive dúvidas, eu escolhi aquele vinho. E realmente, a gente pediu uma segunda garrafa, a Andrea não gostou tanto da segunda, gostou muito da primeira, que foi a indicação. Então, isso faz uma diferença, né? O treinamento, né? Sim, o treinamento da brigada. E não só treinamento, experimenta, né? Como você falou. Quando a gente fala em treinamento de brigada, não é só Brigada explicar. parece brigada de incêndio, pô. Você fala e eu tô achando que vocês Quando a gente estão... fala nesse treinamento, não é só explicar. Todo treinamento tem degustação. Todo mundo tem que provar o que está vendendo, lógico. Cada carta de restaurante tem um público diferente, uma carta diferente com várias variedades diferentes. Então, a gente treina para aquele público que está servindo lá. Né? Tem um amigo meu que fez sommelier, mas ele não bebe, e aí? Não vai ser, né? Nós estamos aqui... Procure outra profissão, né? Nós estamos aqui de mais de 1 hora de podcast. Na verdade, a gente nem chama de podcast, a gente chama de um bate-papo entre empresários amigos, né? Que estamos aí na 2ª temporada. E aí tem 2 coisas que Nós vamos ter que abrir uma garrafa já. Não, calma, pô. É uma garrafa a cada 45 minutos. 2 coisas que... Eu tenho uma última pergunta que eu sempre costumo fazer no podcast, mas antes dela, a gente fala um pouco de empreendedorismo, né? Um pouco aqui, não. O papo é sobre empreendedorismo. Então, você é um cara que tem uma grande experiência nisso, né? Mais de 30 anos aí empreendendo. E hoje, especialmente aqui na Del Maipo, eu queria que você falasse ali, olha diretamente para aquela câmera ali. E aí você falar para aquele empreendedor que quer começar na área de vinhos, ou que ele quer ser um sommelier, ou que dê dicas aí agora para essa pessoa que está querendo entrar no mundo dos vinhos. Ou por um curioso. Bom, a primeira coisa vai parecer meio clichê, né? Que é o que eu falei que é o que me levou a esse mundo. Comerciante eu já tinha, desde que nasci, eu digo sempre assim, um instinto comerciante eu sempre tive. Mas no mundo do vinho virou amor, paixão. Então eu acordo feliz para fazer o que eu faço todos os dias. E eu costumo dizer sempre para meus filhos, tenho 4 filhos, costumo dizer sempre que se você faz o que você se dedica, o que você tem amor, um dia vai dar certo. Então, primeiro ter amor pelo que faz, ter paixão pelo que faz. Nem sempre a gente pode acordar todo dia e fazer o que gosta. Eu tenho esse luxo de poder fazer isso, de acordar todo dia e fazer o que eu gosto. Lógico que existem empecilhos no dia a dia, todo dia de uma coisa ou outra. Mas se você se dedica, se você persiste, se você luta por aquilo, vai dar certo, com certeza. Sensacional. Maravilha, muito bom, muito bom. Eu gostei muito do bate-papo. Gostei muito aprendi muito, viu, Júnior? Né? Eu quero, na verdade, acho que vou fazer um curso. Você faz cursos aqui na Del Maipo? Essa era a segunda pergunta. Se você tem algum... Centro de treinamento de vinhos? Porque você faz para os restaurantes. Uhum. Mas um curioso como eu, existe espaço para a gente fazer um curso aqui dentro? Podemos fazer. Às vezes fazemos algumas degustações aqui para um grupo que pede e tal. Não é o nosso foco. Como eu te disse, nós não atendemos varejo, então não é o nosso foco. Agora, indico a ABS, Associação Brasileira de Sommelier Brasília, da qual eu faço parte da diretoria. Por quê? Primeiro porque vai ser mais imparcial do que a gente. Então, Eles estão lá no Granja do Torto, parcial? alguma coisa assim? Vai ter um curso lá. Eu entrei no site esses dias da ABS. Eu não vi. Eu te confesso que sou um diretor que converso muito com o pessoal, mas um pouco menos ativo do que deveria, até por falta de tempo. Eu acredito que tem algum curso aí de vinhos aí nos próximos... Eu lembro que o Sérgio, quando me convidou para cargos superiores. Eu falei, Sérgio, te agradeço, mas cara, é muita correria já na Del Maipo, eu vou ajudar no que eu puder, mas... Existe uma feira só da Del Maipo de vinhos? Já teve. Brasil? Já teve Del Maipo Tasting por 2 anos aqui em Brasília.
Provavelmente Eu acho que vamos voltar esse ano, Olha ano que aí. vem, a fazer. Vamos voltar a participar da Feira de São Paulo, que hoje é a Provine. E provavelmente vamos trazer os produtores aqui. Queremos fazer mais 2 ou 3 estados. Não sei se vamos conseguir fazer isso esse ano, mas seguro que se não esse ano, ano que vem, tá voltando os Del Maipo Tasting para Brasília e voltando a participação da Feira de São Paulo no nosso calendário aí, com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa assim. Eu vejo que as pessoas que trabalham na Del Maipo, e eu não estou fazendo nenhum tipo de, né, não estou sendo nenhum tipo não estou sendo parcial, mas eu vejo que elas vestem a camisa da Del Maipo. Elas são Del Maipo. Então, se falar de vinho, se eu entrego um vinho para ela e ela não for Del Maipo, não é que ela não bebe Del Maipo, mas ela fala alguma comparação. Eu tenho um vinho melhor do que esse. O Arthur, acho que se a gente não... Eu te falei que agora que eu acordo feliz para trabalhar e fazer o que eu gosto. Então, a ideia é que todos os nossos colaboradores também acordem felizes para trabalhar e fazer o que dá prazer de fazer todo dia. Então, a gente tenta... Lógico, ninguém é perfeito. Às vezes, a gente não consegue chegar num nível que seja satisfatório para um ou para outro. Mas que a gente tenta, a gente tenta. Maravilha. Hoje, Del Maipo, quantos colaboradores aí? Diretos ao redor de 70, 75. E, bom, indiretos, vários distribuidores no Brasil inteiro, que cada distribuidor gera mais 50, 60. E degustadoras também no Brasil inteiro. Tem bastante gente. Isso é importante, né? Para dizer que é o que move esse país, né? Os empresários, o empreendedorismo, gerar emprego, né? É isso, né? Cara, Muito Júnior, bom. agradecer. Obrigado por essa recepção maravilhosa, por esses vinhos maravilhosos, por esse papo, né? Tinha tempo que a gente não se encontrava. É verdade. Agradecer pelo tempo aqui do seu pessoal, esse espaço maravilhoso aí da gravação, né, Certeza, Arthur? certeza. E assim, Júnior, agradecer mesmo pela sua prontidão, pela sua atenção, pelo seu... Óbvio que eu sei a tua ocupação, né, no teu dia a dia, e você dedicou esse tempo para a gente, para poder compartilhar todo o teu know-how, todo o teu empreendedorismo, todo o teu conhecimento na área de vinhos. Então, assim, a gente é muito grato a você. Obrigado mesmo. Eu conheci o Júnior da Del Maipo de ouvir falar. E hoje eu tenho mais conhecimento, né? Não só de ouvir falar, mas de tomar um vinho junto também, entendeu? E aprender cada vez mais. Então, eu quero que essa parceria ela fique cada vez mais forte, tanto do podcast Vinhos e Negócios, como do Arthur, e óbvio, né? Que você já é amigo do Rodrigo há um tempo. Então, gratidão mesmo, tá? Pela sua atenção. E eu tenho certeza que esse podcast vai fazer muito sucesso. Pode ter certeza disso. Obrigado, Arthur. Obrigado pelo convite. Bom, o Rodrigo tem vários anos já, é amigo de infância, mais novo que eu, mas eu conheço desde pequeno. Tem várias histórias para contar, infelizmente não contou nenhuma, né? Quando me ligou para fazer esse podcast, foi claro, Rodrigo, nós somos amigos de menino e história de Brasília, história do que é de bom daqui. Minas, Brasília. E é sempre bom encontrar e às vezes a gente fica meio sumido por percursos distintos, mas nesse projeto novo espero que seja um sucesso, que vai de vento em popa, que tudo dê certo. Se precisar contar com a gente, estamos aí para precisar. Nós vamos contar. Metade do que ele falou em francês eu não entendo, porque eu não falo francês, mas eu acho que foi muito enriquecedor. Acho que tem muita coisa aí. O Júnior é um poço de conhecimento nessa área. E foi muito especial esse podcast. Você acabou de assistir mais um corte do podcast Vinhos e Negócios. O programa completo está aqui embaixo na descrição. Aproveita, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal.